Graça e paz, igreja. Boa noite. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Alberto. Ouvimos falar aqui hoje sobre promessas. Amém? Aleluia. Deus tem uma promessa para a vida de cada irmão e de cada irmã. Mas existe uma promessa maior, que é a nossa salvação. Aleluia. Amém? Eu vou ser breve, vou ser bem objetivo, porque não é por muito falar. Peço aos irmãos que abram no livro de Mateus. Obrigado, pastor. Mateus capítulo 24. Por gentileza. Mateus capítulo 24. Versículo 36. Vamos ler do 36 ao 44. Aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. Não é do discípulo, não é dos apóstolos, mas do próprio Senhor. Mateus 24, versículo 36. Amém? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui é Jesus falando para o mundo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Aleluia, Deus! Então aqui o próprio Senhor Jesus ele está alertando o seu povo, a igreja, da sua vinda, da sua volta. E ele faz a comparação com o tempo de Noé, na época de Noé. Como era na época de Noé? Os homens estavam distraídos, os homens estavam com seus corações endurecidos. Noé estava ali avisando ao povo que viria o dilúvio. Noé estava construindo a arca pela direção do Espírito de Deus. E Noé avisava: o dilúvio vem, entrai na arca. Deus me deu uma direção para construir uma arca. E o povo zombava de Noé. O povo não cria. E da mesma forma está sendo nessa geração. Há quanto tempo tem da geração de Noé para essa geração de hoje? São muitos anos. Mas a diferença é que nos tempos de Noé, Noé falava para ímpios, Noé falava para incrédulos. Mas hoje, nessa geração, Jesus fala tanto para ímpio, incrédulo e para a igreja. Porque naquele tempo o povo não tinha entendimento da palavra. O povo não tinha a Bíblia. Mas hoje, o crente tem a Bíblia. O crente tem a bússola. É a Bíblia que nos mantém no caminho da verdade. É a Bíblia que nos constrange por meio do Espírito para analisarmos como está a nossa vida com o Senhor. E o Senhor está dizendo que Ele há de vir em uma hora em que ninguém pensa. Então Jesus está dizendo para a igreja: vigiai. Vigiai a sua vida. Hoje, muitos irmãos estão distraídos com o que o mundo oferece. Muitos irmãos estão sendo distraídos porque vivemos num mundo tecnológico, num mundo globalizado. Muitas facilidades, porém, se nós não vigiarmos, as facilidades irão nos tirar o foco, que é a nossa salvação. Satanás, ele é astuto e é sagaz. O diabo sabe que o coração do homem gosta de novidades, gosta de coisas que atraem,
E Jesus está dizendo, vigiai. Mas por que Jesus está dizendo para a igreja, vigiai? Mas como é que é esse vigiar? Não é somente estar atento, mas é estar em oração, é estar na palavra, é estar jejuando, é estar se fortalecendo o seu espírito. Porque para subir no arrebatamento não será de qualquer maneira, nós temos que lutar aqui na terra. E Jesus está dizendo que naqueles tempos de Noé, o povo não obedecia. Deus deu a direção para Noé, não foi somente para construir a arca naquele tempo, mas para avisar o povo que viria um dilúvio. E hoje Jesus está dizendo, arrependei-vos, se conserte, obedeça, ore, jejua, é a mesma coisa. E a igreja continua com o coração duro. E lá em Gênesis, eu não vou pedir para que os irmãos abram, lá em Gênesis, deixa eu voltar aqui rapidinho. Lá em Gênesis capítulo 6, a palavra diz no versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Isso aqui era no tempo de Noé, mas hoje a igreja está com o seu coração sujo, o seu pensamento sujo. E o que Jesus quer? Conserto. Jesus quer purificação. Jesus quer uma igreja lavada, uma igreja sem mácula. E vai dizer aqui à frente no versículo, no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 7: E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca. Quando eles entraram na arca, a arca se fechou, a porta se fechou. Aleluia. Quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não poderia entrar, e veio-se o dilúvio. Naquele tempo, Deus enviou a arca. Hoje a arca representa Jesus Cristo. Aleluia. Noé, nos dias de hoje, representa os pregadores da verdade, os pregadores do reino. E assim como a porta da arca se fechou naquele tempo, quando o arrebatamento chegar, quem subiu não sobe mais, e quem ficou não vai subir. Meu Deus. A porta da graça hoje está aberta. Hoje nós temos a oportunidade de subirmos. Basta apenas que nós obedecemos a palavra do Senhor. Basta apenas que nós vivemos verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Como foi dito no começo, existe uma promessa maior do que você ser curado, maior do que o seu marido ser liberto, maior do que tudo, é a salvação da sua alma, é a salvação da minha alma. E Jesus está alertando, e ele coloca uma comparação com os tempos de Noé. A igreja hoje está com pensamentos distantes. Muitos não querem mais ter um compromisso verdadeiramente com o Senhor. Muitos só querem aquilo que Deus pode oferecer. Muitos querem uma salvação terrena. Muitos querem viver apegado nessa terra. Muitos têm medo de assumir uma aliança com o Senhor. Aleluia! E o que Jesus quer nessa noite da igreja é arrependimento. Aleluia. Jesus, ele quer salvar. A palavra diz no livro de Timóteo que a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e que nenhum se perca. Mas infelizmente o homem, pela sua dureza do coração, ele se lança na condenação. Porque Deus não criou o homem para esse fim, mas Deus criou o homem para estar perto dele, assim como o primeiro ser, Adão. Mas o que Adão fez? Desobedeceu. Adão perdeu o paraíso. E muitos hoje estão perdendo a sua salvação. Meu Deus. Estão se afastando do Senhor com suas atitudes, pensamentos, os desejos da imoralidade. E Jesus quer uma igreja santa. Jesus quer uma igreja que ora. Jesus quer uma igreja que busca. É essa igreja que vai subir no arrebatamento. Não tem meio termo, não tem atalho. Não podemos mais colocar simplesmente a Bíblia debaixo do braço e vir para o culto e dizer que é crente. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer olhar dentro do nosso coração e ver ali, compromisso, caráter, sinceridade. Aleluia. Não somente dizer eu sou cristão, mas que as nossas atitudes testificam isso. São os frutos que vão nos levar a encontrar com Cristo nos ares. E Jesus está dizendo: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem Jesus sabe o dia que ele virá. Ele está pronto, preparado, mas só Deus sabe.
Lá em Lucas 12:20, a palavra diz: louco, se pedires a tua alma hoje, para quem será? Quem virá buscar a tua alma? Porque pregamos, Jesus está voltando. Mas se nós morremos hoje, Jesus já voltou. Então Jesus, ele quer salvar o seu povo. Ele tem uma promessa maior. Mas a pergunta nesta noite é: estamos dispostos a subir no arrebatamento? Estamos dispostos a viver verdadeiramente esse evangelho? O evangelho da cruz, o evangelho que tem que renunciar ao pecado, o evangelho que temos que mortificar a nossa carne, o evangelho que temos que dizer que o Senhor é o nosso Senhor, mas não da boca para fora, mas com as nossas atitudes. É essa igreja que Jesus busca, e é essa igreja que Ele quer levar com Ele para o arrebatamento. Então precisamos entender que não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós temos que decidir no nosso coração a qual lado estaremos. Desse jeito. Porque a palavra diz em Deuteronômio que os mandamentos do Senhor não são agravosos para que possamos cumprir. O que Jesus quer da igreja é obediência. Meu Deus. Obediência. É somente isso. Jesus não está colocando nenhum fardo sobre o povo, Ele só quer obediência. Meu Deus. E nos tempos de Noé o povo era desobediente. Mas hoje a igreja está indo por mesmo caminho. A igreja está desobedecendo ao Senhor. Estão louvando, estão dizendo que amam, mas da boca para fora, ou por interesse. Meu Deus. E Deus, Ele percorre toda a terra procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então eu creio que nessa noite o Senhor está falando, porque eu pedi uma palavra ao Senhor e abriu nessa palavra. Deus não. Muitos estão pregando por aí portas abertas, cura. Amém, Jesus, Ele tem poder para fazer. Mas o que Jesus quer é curar a sua alma, é salvar a tua alma. É isso que Jesus quer. Esse é o propósito da cruz. A redenção do pecador. A regeneração de dentro para fora. É isso que Jesus quer da nossa vida. Uma igreja santa, temente, obediente à palavra do Senhor. Talvez os irmãos podem estar assustados, porque hoje em dia é difícil ouvir uma pregação assim. Mas é essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. A palavra dos últimos dias. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Aleluia. E Jesus quer salvar. A gente não sabe. E se hoje à noite um de nós formos, Jesus chamar, e aí? Para onde irá a nossa alma? Desse jeito. Ela tem dois destinos. Então, igreja, a porta da graça ainda está aberta. Glória a Deus. Ainda há esperança para a sua alma e para a minha alma. Basta trilharmos o caminho da palavra de Deus. Basta observarmos os mandamentos do Senhor. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer firmes. Aleluia, Deus. Ainda que venham as lutas, ainda que venham os problemas, ainda que Satanás venha oferecer os banquetes, mas o que Jesus quer ouvir da sua igreja é: não, eu vou obedecer. Porque o arrebatamento ele vai acontecer, é iminente. Crendo ou não, gostando ou não, ele vai acontecer. E só vamos subir se a nossa vida estiver de acordo, em concordância com a palavra. Eu não vou subir no arrebatamento se eu estiver com uma amante. Eu não vou subir no arrebatamento se eu estiver bebendo uma cerveja. Eu não vou subir no arrebatamento se eu estiver me deliciando com as coisas do mundo. Eu não vou subir. Meu Deus, é desse jeito. A porta é estreita, é apertado é o caminho. Abraço. Nada mudou. Ouvimos muito falar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim é a sua palavra, ela também não mudou. Se Jesus falou que é pecado, é pecado. E se Ele falou que virá, Ele virá. Eu creio. E virá buscar um povo verdadeiro, um povo fiel. Então, igreja, nesta noite, eu convido a cada um de nós a refletirmos na nossa vida espiritual. A olharmos para dentro de nós e sermos sinceros para com Deus. E nos consertarmos naquilo que o Senhor quer que venhamos a nos consertar. Eu me incluo nesse meio porque eu não sou perfeito. Deus vivo. Amém? Eu sou falho. Então a cada dia temos que nos esforçar. Temos que buscar a presença do Espírito Santo. Verdade. Se eu perguntar aqui há quanto tempo vocês ouvem que Jesus vai voltar, vocês vão falar: irmão Luiz, a minha avó falava, meu tio falava, eu era pequeno. Mas é uma promessa, ele virá. Eu creio, Deus. É uma promessa. Se eu perguntar aqui quem quer ser salvo, todos vão levantar as mãos, eu também vou. Eu creio, Deus. Mas existe uma condição.
obedecer a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus como ela é, viver a Bíblia. Aleluia, Jesus. A dificuldade para a igreja hoje é viver a palavra de Deus, porque Satanás sabe que se obedecermos a palavra, nós iremos para onde ele foi expulso, de onde ele Meu foi expulso. Deus, aleluia. Eita Deus. Mas é necessário que nós venhamos a se esforçar, a perseverar, Jesus. que o nosso coração esteja alicerçado na palavra, na rocha eterna, Glória a em Deus. Cristo Jesus. Não há outro meio de encontrarmos com Cristo nos ares. Não há outro meio, igreja. Essa palavra vai se cumprir. Aleluia. Que passe um tempo, 2 tempos, ela vai se cumprir. Glória a Deus, Ela aleluia. vai se cumprir. Mas para muitos essa palavra hoje se tornou chata. Se tornou uma palavra sem graça. É. Mas ela vai se cumprir. Em nome de Jesus. Então Jesus quer uma igreja que esteja preparada. Que não seja como nos tempos de Noé. Mas que seja uma igreja vigilante, alerta, Aleluia. com a sua vida no altar. Glória a Deus. Orando e vigiando. Buscando sempre permanecer nos caminhos do Senhor. Glória Fechando a as Deus. brechas, não dando lugar para o diabo. Verdade. Mantendo seus olhos puros, seus corações puros, a cada dia, fugindo de toda aparência do mal, não se assentando na roda dos escarnecedores. Porque a palavra bem diz aqui no versículo 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Pode ser à noite, podemos estar dormindo, o arrebatamento acontecer. Não sabemos. Então temos que estarmos preparados, igreja. Preparados. Eu sei que hoje é o culto da família, mas essa palavra é para toda a família. Porque Jesus quer salvar a sua família. Glória a Deus. E se você se mantém em obediência, Deus é fiel para salvar a sua família também. Glória a Seu Deus. esposo, seus filhos, tudo parte da obediência. Eu creio. Se você é salvo, a sua família vai ser salva. Ah, irmão Luiz, como é que eu vou saber que eu estou salvo, irmão Luiz? É pela sua conduta com o Senhor. A sua vida com o Senhor. A sua caminhada com Cristo vai determinar como está a sua salvação diante de Deus. Aleluia. Meu Deus. Se eu estou em desobediência, eu não estou salvo. Eu preciso me consertar, preciso voltar para o caminho. Mas eu estou me esforçando, fazendo o que a Bíblia diz, certamente eu estou salvo, porque o selo do Espírito está sobre mim. Aleluia. Deus. Aleluia. Então, igreja, é tempo de despertar. É tempo de despertar. Essa é a palavra que o Senhor quer que o povo ouça. Aleluia. É tempo de despertar. Não há mais tempo. Amém? Talvez você pode estar pensando assim, o irmão Luiz é tão novo e pregando uma palavra assim. É porque Deus me colocou no estreito, igreja.